Você já se pegou pensando? Existe um cheiro diferente, um aroma que parece nos seguir à medida que envelhecemos, e que não conseguimos identificar a origem. Mesmo com toda a higiene, não é algo que se comenta abertamente. Mas pode ser sutil. Um perfume próprio da idade que, para quem está perto, ou mesmo para nós mesmos, em certos momentos. Pode ser algo que nos deixa um pouco desconfortáveis ou curiosos sobre o que está acontecendo. É uma realidade que muitos experimentam em silêncio. Uma sensação de que algo mudou no corpo e que, por mais que cuidemos da nossa limpeza, aquele cheirinho ainda está ali. O que a maioria das pessoas não sabe é que esse cheiro de idade, ou como alguns chamam, odor senil, raramente está ligado à falta de higiene pessoal. Essa é a grande surpresa, na verdade, 99% das vezes. A verdadeira origem vem de dentro do nosso corpo, de processos que mudam com o tempo e que, com algumas informações e hábitos simples, podemos gerenciar de forma muito mais eficaz. Não se trata de desleixo, mas de uma transformação interna que, uma vez compreendida, nos dá o poder de agir. Neste vídeo, vamos desvendar esse mistério e explorar as verdadeiras causas desse odor. Além de compartilhar hábitos e dicas práticas que você pode incorporar no seu dia a dia para se sentir mais fresco, confiante e completamente à vontade na sua própria pele. Vamos falar sobre a alimentação, a hidratação, os cuidados com a pele e até mesmo como o nosso bem-estar geral influencia o nosso corpo. Prepare-se para uma revelação que pode mudar a sua percepção e a sua rotina de cuidados. Fique até o final, pois há algo que vai realmente surpreender você. Vamos começar a desvendar esses segredos. E o primeiro ponto crucial, que muitos ignoram e que tem um impacto gigantesco em como nosso corpo se sente e se expressa, é a nossa hidratação. Imagine o seu corpo como um jardim bem cuidado, para que as plantas cresçam fortes e saudáveis. Elas precisam de água. Certo? O mesmo acontece com a gente, à medida que envelhecemos. Uma coisa curiosa acontece: nossa sensação de sede diminui. Aquela vontade imperiosa de beber água que tínhamos na juventude, muitas vezes se torna mais sutil. E acabamos bebendo menos líquido do que realmente precisamos. A desidratação, mesmo que leve, é muito mais comum em pessoas com mais de 60 anos do que se imagina. E ela é uma das grandes vilãs silenciosas por trás daquele cheirinho que nos incomoda. A água não é apenas algo para matar a sede. Ela é a transportadora da vida no nosso corpo. Ela carrega nutrientes para as células e, o mais importante para o nosso assunto de hoje, ela é o veículo principal para a eliminação de toxinas e resíduos. Pense assim: o nosso corpo está constantemente produzindo subprodutos e substâncias que precisam ser descartadas. Os rins, o fígado, os pulmões, todos trabalham para filtrar e expelir o que não serve mais, se não há água suficiente. Esse sistema de limpeza fica sobrecarregado, lento. É como tentar lavar a louça sem água corrente. A sujeira acumula. Quando o corpo não consegue eliminar essas toxinas de forma eficiente, através da urina e das fezes, ele busca outras vias para se livrar delas. E uma dessas vias é a pele, através do suor e da respiração. E é aí que o cheirinho indesejado pode se manifestar. Não por falta de higiene externa, mas por uma sobrecarga interna que a hidratação inadequada contribui. Então, como podemos garantir que estamos bem hidratados, mesmo sem sentir tanta sede? O segredo é a constância e a intencionalidade. Tenha sempre uma garrafa de água por perto. Não espere sentir sede para beber. Dê pequenos goles ao longo do dia. Uma dica prática é ter um copo de água na cabeceira da cama para beber logo ao acordar, e outro na cozinha
enquanto você toma seu café da manhã. Adicione um pouco de sabor à sua água para torná-la mais atraente, uma rodela de limão, umas folhas de hortelã, ou até mesmo fatias de pepino ou frutas como morango. Chás de ervas sem açúcar, como camomila ou cidreira, também são ótimas opções e contam para a sua ingestão diária de líquidos, sopas leves e frutas ricas em água, como melancia, melão e laranja. Também contribuem para a sua hidratação. O ideal é buscar cerca de 8 a 10 copos de água por dia, ou aproximadamente 2 litros. Mas ouça seu corpo e as recomendações do seu médico. Uma forma simples de verificar sua hidratação é observar a cor da sua urina se estiver clara. Você está bem hidratado. Se estiver escura, precisa beber mais. Lembre-se, manter seu corpo como um rio limpo e fluindo é o primeiro passo para um bem-estar completo e para neutralizar aquele cheirinho que tanto nos intriga. Agora que entendemos a importância de manter nosso rio interior fluindo com uma boa hidratação, vamos olhar para o que colocamos nele, a nossa alimentação. O que comemos tem um impacto gigantesco, não só na nossa saúde geral, mas também na forma como o nosso corpo se expressa. Inclusive em relação ao odor, o verdadeiro laboratório que influencia o nosso cheiro está no nosso intestino, no que chamamos de microbioma intestinal. Essa comunidade de trilhões de bactérias, boas e ruins, desempenha um papel crucial em tudo, desde a digestão até o nosso sistema imunológico e, claro, na produção de substâncias que podem ou não contribuir para o nosso odor corporal. Quando comemos muitos alimentos processados, ricos em açúcares refinados, gorduras trans e excesso de carne vermelha ou alimentos fritos, estamos alimentando as bactérias ruins do nosso intestino. Essas bactérias, ao processarem esses alimentos, podem produzir compostos voláteis, ou seja, gases e substâncias que têm cheiro forte. É como ter uma lixeira que não é esvaziada regularmente. Os resíduos ficam lá, fermentando, e o cheiro se espalha. Essas substâncias são então absorvidas pela corrente sanguínea e podem ser liberadas através da respiração, do suor e até mesmo pelos poros da nossa pele, contribuindo para aquele cheirinho persistente. Não é que o alimento seja ruim em si, mas a forma como ele é digerido e processado por um intestino desequilibrado pode gerar esses subprodutos indesejados. Então, qual é o segredo alimentar para um corpo mais fresco? A resposta é simples e poderosa. Priorize alimentos frescos e integrais. Aumente o consumo de frutas, verduras, legumes e grãos integrais. Esses alimentos são ricos em fibras, que agem como um alimento para as bactérias boas do nosso intestino. Pense nas fibras como uma faxina para o seu intestino, ajudando a movimentar o que precisa ser eliminado e criando um ambiente saudável para as bactérias que nos fazem bem. Inclua uma variedade de cores no seu prato. Cada cor geralmente indica um tipo diferente de nutriente e fibra, que nutre diferentes tipos de bactérias benéficas. Além das fibras, introduza alimentos probióticos na sua dieta. Probióticos são alimentos que contêm bactérias vivas benéficas, que ajudam a repovoar e equilibrar o seu microbioma intestinal. Iogurte natural, sem açúcar. Kefir, uma bebida fermentada de leite ou água. E alguns tipos de picles caseiros ou chucrute são excelentes fontes de probióticos. Comece aos poucos, talvez com uma porção diária de iogurte ou kefir, e observe como o seu corpo reage. Essa mudança gradual pode fazer uma diferença enorme na sua digestão e, consequentemente, no seu cheiro corporal. E quanto a alguns alimentos que são conhecidos por terem um cheiro forte, alho, cebola, brócolis, couve. Esses alimentos são super saudáveis e não devem ser eliminados da sua dieta. No entanto,
Para algumas pessoas, especialmente se o intestino não estiver funcionando de forma ideal. A digestão desses alimentos pode intensificar temporariamente o odor corporal. Não se trata de evitá-los para sempre, mas de estar ciente de como seu corpo reage e talvez moderar o consumo em certas ocasiões. Ou garantir que você esteja bem hidratado e comendo muitas outras fibras para ajudar na digestão. O importante é criar um ambiente intestinal equilibrado onde as substâncias que causam odor sejam minimizadas. Lembre-se, o que você coloca no seu prato é um dos pilares mais importantes para o seu bem-estar geral e para um corpo que exala frescor e saúde. Com a hidratação e a alimentação alinhadas, estamos abordando o problema de dentro para fora, o que é fundamental. Mas não podemos ignorar a superfície, a nossa pele, que também muda com o tempo e exige um carinho especial. É sobre isso que vamos conversar agora. Continuando nossa jornada para entender e transformar a forma como nosso corpo se sente e se expressa. Vamos falar de algo muito particular ao envelhecimento, as mudanças na nossa pele, e como elas influenciam aquele cheirinho indesejado. Ao contrário do que muitos pensam, o cheiro de idade não é simplesmente suor ou falta de banho. Ele tem uma composição química diferente, e é em grande parte resultado de um processo que ocorre na nossa pele, à medida que envelhecemos. A composição dos lipídios, as gorduras naturais, na superfície da nossa pele muda. Uma dessas substâncias, um tipo de ácido graxo, quando entra em contato com o ar, oxida e forma um composto específico que tem um cheiro característico. Não precisamos entrar em termos científicos complexos. Basta entender que é um processo natural da pele que se transforma com o tempo. Além disso, a renovação das células da pele fica um pouco mais lenta com a idade, o que significa que as células mortas podem se acumular mais facilmente na superfície. E essas células, junto com a oleosidade e o suor, podem contribuir para o odor? Então, como podemos cuidar da nossa pele de forma a minimizar esse processo natural? A chave está em uma rotina de higiene gentil e consistente. Em primeiro lugar, tome banho diariamente. Isso pode parecer óbvio, mas muitas pessoas, por uma série de razões, como menor atividade física ou preocupação com o ressecamento da pele, podem reduzir a frequência dos banhos. Um banho diário, especialmente focado em áreas onde o suor e os óleos se acumulam mais, como axilas, virilha, atrás das orelhas e entre os dedos dos pés, é essencial. Use sabonetes suaves, com pH balanceado, que não ressequem demais a pele. Sabonetes muito perfumados ou antibacterianos fortes podem desequilibrar a flora natural da pele, o que não é desejável. Prefira opções neutras ou com óleos naturais. Após o banho, a hidratação da pele é crucial. Use um bom hidratante corporal enquanto a pele ainda está úmida para selar a umidade. Produtos com ingredientes como óleo de amêndoa, manteiga de karité ou aveia coloidal são ótimos para manter a pele macia e saudável. Uma pele bem hidratada tende a ter uma barreira protetora mais eficaz e a minimizar a oxidação de lipídios. E não se esqueça das roupas trocar de roupa, especialmente roupas íntimas e meias. Diariamente é fundamental. Roupas de fibras naturais, como o algodão, permitem que a pele respire melhor do que tecidos sintéticos, evitando o acúmulo de suor e a proliferação de bactérias que podem intensificar qualquer cheiro. Pense na sua pele como um tapete que está sempre se renovando. Com o tempo, essa renovação fica um pouco mais lenta, e algumas células mortas, junto com óleos naturais, podem se acumular. É como ter um tapete que não é limpo com a frequência necessária. Ele pode começar a exalar um cheirinho peculiar.
mesmo que o ambiente esteja limpo. Cuidar da pele é um ato de carinho que impacta diretamente como você se sente e como você é percebido. Além dos cuidados externos e da base de hidratação e alimentação que já conversamos. Há outros fatores internos que desempenham um papel silencioso, mas poderoso, na forma como o nosso corpo lida com toxinas e, consequentemente, com o odor. Estou falando da saúde dos nossos órgãos internos mais importantes, o fígado e os rins. Esses dois órgãos são os verdadeiros heróis do nosso sistema de desintoxicação. Eles trabalham incansavelmente, como filtros supereficientes, para processar tudo o que entra no nosso corpo, alimentos, medicamentos, poluentes, e para eliminar resíduos e toxinas. Se o fígado e os rins estão sobrecarregados ou não funcionando em sua capacidade máxima. Algumas dessas substâncias indesejadas podem não ser eliminadas tão eficazmente. E, adivinhe, uma das formas alternativas de eliminação que o corpo pode usar é através da nossa pele. Isso não significa que você tem uma doença no fígado ou nos rins, mas sim que o apoio à sua função natural pode fazer uma grande diferença no seu bem-estar geral, incluindo o odor corporal, para apoiar a função saudável do seu fígado e rins. O que colocamos no prato continua sendo fundamental. Inclua mais alimentos que são conhecidos por serem amigos desses órgãos. Vegetais de folhas verdes escuras, como couve, espinafre e brócolis. São repletos de antioxidantes e vitaminas que auxiliam nos processos de desintoxicação. Frutas como maçãs, frutas vermelhas, morangos, mirtilos e toranjas também são excelentes, pois são ricas em compostos que apoiam a saúde do fígado. Beber água, como já mencionamos, é vital para os rins, pois ela ajuda a filtrar o sangue e a produzir urina, eliminando resíduos, reduza o consumo de álcool, alimentos altamente processados, ricos em açúcar e gorduras não saudáveis, pois eles exigem um esforço extra desses órgãos para serem metabolizados e eliminados. Pense no seu fígado e rins como os filtros de água da sua casa. Eles trabalham incansavelmente para purificar tudo o que entra. Se esses filtros estão sobrecarregados ou um pouco lentos, algumas impurezas podem escapar no nosso corpo. Uma das formas de escape pode ser através da pele, alterando o nosso cheiro natural. Dar a eles os nutrientes e o apoio de que precisam é um investimento na sua saúde e no seu frescor. E, por último, mas não menos importante, vamos falar de algo que muitos associam apenas ao nosso humor, mas que tem um impacto profundo na nossa fisiologia, incluindo o odor corporal, o estresse e a qualidade do nosso sono. Em um mundo agitado, é fácil subestimar o poder desses dois fatores. Quando estamos cronicamente estressados, nosso corpo entra em um estado de alerta constante, liberando hormônios como o cortisol. Essa elevação hormonal pode afetar o nosso metabolismo, a forma como o nosso corpo processa os alimentos, e até mesmo a quantidade e a composição do suor que produzimos, o suor gerado pelo estresse, que vem das glândulas apócrinas. É diferente do suor de resfriamento e tende a ser mais denso em proteínas e gorduras, tornando-se um banquete para as bactérias da pele e, consequentemente, pode intensificar o odor. Além disso, a falta de sono adequado desregula nossos hormônios, afeta a capacidade do corpo de se reparar e de desintoxicar durante a noite. Uma noite mal dormida não é apenas sobre cansaço, é sobre desequilíbrio. O corpo precisa do sono para realizar inúmeros processos de restauração e limpeza. Quando esses processos são interrompidos, o corpo pode não conseguir eliminar as toxinas de forma tão eficiente. E isso, mais uma vez,
pode se manifestar na forma de um odor corporal alterado. Então, o que podemos fazer para gerenciar o estresse e melhorar o sono? Pequenas mudanças podem ter um grande impacto. Para o estresse, considere incorporar rotinas diárias que promovam a calma alguns minutos de respiração profunda. Ouvir música relaxante. Passar um tempo na natureza, mesmo que seja apenas no seu quintal ou em uma praça próxima. Engajar-se em hobbies que você ama e que o desconectam das preocupações diárias também é uma ótima estratégia para o sono. Estabeleça uma rotina regular. Tente ir para a cama e acordar nos mesmos horários todos os dias. Mesmo nos fins de semana, crie um ambiente propício para o sono no seu quarto escuro, silencioso e fresco. Evite telas de celular, tablet ou computador pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul pode interferir na produção de melatonina, o hormônio do sono. Limite o consumo de cafeína e refeições pesadas à noite. Lembre-se, quando estamos estressados, nosso corpo entra em modo de luta ou fuga, liberando hormônios que podem afetar tudo, desde nossa digestão até a forma como nossa pele reage. E uma boa noite de sono é como um reset para o nosso corpo. Sem ela, tudo pode ficar um pouco desregulado, inclusive o que o nosso corpo exala. Cuidar da mente e garantir um bom descanso noturno não são apenas luxos, são necessidades vitais que impactam diretamente a sua saúde, seu humor e, sim, até mesmo o seu cheiro corporal. Percebe como tudo está interligado? Não é apenas um fator, mas um conjunto de cuidados que, quando combinados, fazem uma diferença enorme. E agora? Vamos recapitular e pensar em como essas pequenas mudanças podem transformar o seu dia a dia. Chegamos ao fim da nossa conversa e espero que você esteja vendo o cheiro de idade de uma perspectiva totalmente nova e muito mais empoderadora. Desvendamos juntos que ele não é um sinal de falta de higiene, como muitos erroneamente pensam, mas sim uma manifestação de processos naturais que acontecem dentro e na superfície do nosso corpo à medida que envelhecemos. É o nosso corpo se adaptando e, ao entendermos essas adaptações, ganhamos o conhecimento para trabalhar a favor delas. Vimos a importância vital da hidratação para ajudar nosso corpo a eliminar toxinas de forma eficaz. Pense naquela água pura fluindo, carregando tudo o que não serve para fora, deixando você mais leve e fresco. Conversamos sobre como a alimentação priorizando alimentos frescos, integrais e cuidando da nossa flora intestinal é um pilar fundamental para um cheiro mais neutro e uma saúde vibrante. Lembre-se, o seu intestino é o seu segundo cérebro e também o seu grande desintoxicador. Uma dieta rica em fibras e probióticos é como um abraço para o seu sistema digestivo. Também exploramos os cuidados específicos com a nossa pele, que se renova de forma diferente com a idade, e como pequenas rotinas, como banhos diários com sabonetes suaves, hidratação generosa e a escolha de roupas de fibras naturais, podem fazer uma grande diferença. É sobre nutrir a sua pele, permitindo que ela respire e se mantenha saudável. E não podemos esquecer o papel crucial que a saúde do nosso fígado e rins desempenham. Esses filtros incansáveis do nosso corpo, apoiá-los com escolhas alimentares inteligentes, é um ato de carinho que se reflete em todo o seu bem-estar. Finalmente, entendemos que até mesmo o estresse e a qualidade do sono têm sua parcela de influência. E como o bem-estar mental e o descanso adequado impactam nossa química corporal de formas que nunca imaginamos, é importante lembrar que o envelhecimento é uma jornada linda e cheia de sabedoria. E essas mudanças no corpo são parte dela. O mais importante é que não precisamos aceitá-las passivamente, com as informações e ferramentas certas.
Podemos tomar as rédeas e garantir que nos sentimos bem, frescos e confiantes em todas as etapas da vida. As mudanças que propomos aqui não são radicais. São ajustes gentis, pequenos passos que se somam a grandes transformações. Pense nisso como um investimento em seu conforto, sua dignidade e sua interação com o mundo ao seu redor. Não se trata de uma cura mágica, mas de um entendimento mais profundo e de um cuidado amoroso com você mesmo. Cada um de nós é único, e o que funciona para um pode precisar de um pequeno ajuste para o outro. Mas a base é a mesma: ouvir o seu corpo, nutrir o seu interior e cuidar da sua superfície com carinho e atenção. Eu adoraria saber o que você achou deste vídeo. Alguma dessas informações foi nova para você? Você já notou alguma dessas mudanças ou experimentou alguma dessas dicas? Compartilhe nos comentários abaixo. A sua experiência e os seus conselhos podem ser de grande ajuda para muitas outras pessoas que estão passando pelas mesmas questões ou que simplesmente querem viver com mais qualidade e bem-estar. Vamos criar uma comunidade de apoio e troca de conhecimentos, onde cada um de nós possa se sentir mais à vontade e confiante na sua própria pele. Se este vídeo trouxe valor para você, se te ajudou a entender melhor o seu corpo ou a se sentir mais confiante sobre este tópico tão delicado, por favor, deixe o seu gostei. Isso nos mostra que estamos no caminho certo e nos motiva a trazer ainda mais conteúdo relevante e útil para você. E, claro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos, que sempre trazem dicas práticas e informações valiosas para viver a sua melhor fase em qualquer idade, com saúde, alegria e muita vitalidade. Lembre-se, envelhecer é um privilégio, e fazer isso com saúde, conforto e confiança é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Cuide-se, ame-se e viva a sua vida ao máximo, com a certeza de que você está no controle do seu bem-estar e da forma como você se apresenta ao mundo. Você merece se sentir incrível em todas as idades. Até o próximo vídeo.